Olá, tudo bem? Para essa questão, um detalhe muito importante que a gente tem que perceber é que o enunciado fala para a gente que no começo, com a mesma temperatura, elas apresentam o mesmo diâmetro e o mesmo volume inicial. Ou seja, o V0, o volume inicial, vai ser o mesmo para as duas esferas, tá? Uma coisa que pode confundir aí é a variação do volume em cada esfera e o ΔV que a questão pede. São duas coisas diferentes, então vamos ficar bem atentos em relação a isso, tá? Cada esfera, com o aumento da temperatura, vai ter uma determinada variação do volume. Essa variação do volume, pela fórmula da dilatação, é igual a V0 vezes gama vezes a variação da temperatura, tá? Então, esse ΔV, dado por isso aqui tudo, vai ser o quanto o volume vai aumentar, vai diminuir, qual vai ser a variação desse volume. Então, o volume final de cada esfera é igual à soma do volume inicial, né? Por exemplo, a gente tinha uma esferazinha, aí essa esfera aumentou, um tanto assim. Então, o volume final é o volume inicial mais o tanto que aumentou. Então, volume final é igual a V0 mais ΔV, que foi o quanto que aumentou. Como ΔV é V0 mais gama vezes variação da temperatura, então, volume final é igual a V0 mais V0 vezes gama vezes ΔT. Dá para botar em evidência, mas isso não é tão interessante para a gente algebrar depois. É interessante lembrar também que o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, é igual ao triplo do coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, tá? É sempre bem legal lembrar disso. Aqui, vamos calcular primeiro o volume final na condição da esfera 1. Eu coloquei aqui esfera 1 e esfera 2, mas pode ser esfera A, esfera B, esfera qualquer coisa, tá? É só para a gente diferenciar que são duas esferas diferentes com dois coeficientes de dilatação diferentes, porque as duas são feitas de materiais diferentes. Eu só coloquei 1 e 2, mas pode colocar como tu quiser aí. Então, você tem que o volume final é igual a V0 mais V0 vezes gama vezes a variação da temperatura. Ali o enunciado fala para gente que após a temperatura ser triplicada, se a temperatura final foi triplicada, ela é 3 vezes a temperatura inicial. Então, a variação da temperatura fica a temperatura final, que é 3 vezes T0, menos a temperatura inicial, que é T0. Então, o volume final é igual a V0 mais V0 vezes gama 1 vezes 2 vezes a temperatura inicial, tá bem? Então, o volume final é igual a V0 mais 2 vezes V0 vezes gama 1 vezes T0, tá? Como a questão ali, no finalzinho, ela pede assim, ó, assinale a alternativa que corresponde à diferença entre os coeficientes de expansão linear dos materiais que compõem a esfera. Então, como aqui a gente tem o gama, que é o coeficiente volumétrico, e a gente quer o coeficiente linear, a gente precisa substituir. O gama é igual a 3 vezes o alfa, que é o coeficiente linear. Então, eu venho aqui e substituo. Volume final é igual a volume inicial mais 2 vezes V0, o gama fica 3 vezes alfa vezes T0. Então, o volume final é igual a V0 mais 6 vezes alfa 1, que é o linear, vezes V0 vezes T0, tá? Esse aí é para a esfera 1. Agora, para a esfera 2, que é a outra esfera, né? Ela também vai ser submetida à mesma variação da temperatura. A temperatura final é triplicada em relação à temperatura inicial, tá? E aqui a gente tem o gama 2, que é o coeficiente de dilatação volumétrico 2, né? Relativo à esfera 2. Então, você tem aqui volume final é igual a volume inicial mais V0 vezes gama 2 vezes 2 vezes T0, proveniente aqui da variação da temperatura, né? Gama, aqui eu coloquei o 2 em evidência. O gama continua por enquanto, volume final é igual a V0 mais 2 vezes V0 vezes gama 2 vezes T0. Tenho que substituir esse gama por alfa, que é o linear. Então, fica volume final igual a volume inicial mais 2 vezes V0 vezes 3 vezes alfa 2, né? Gama vira alfa, 3 alfa, vezes T0. 2 vezes 3 fica 6. Volume final igual a V0 mais 6 vezes V0 vezes alfa 2 vezes T0. Então, agora a gente vai calcular o ΔV, né? Ali a questão fala assim, ó, seja ΔV
a diferença entre os volumes das esferas após a temperatura ser triplicada, ou seja, é a diferença entre os volumes finais das esferas. Como não é especificado nada sobre as esferas, se é 2 menos 1, 1 menos 2, tanto faz o que você fizer, vai dar a mesma coisa, tá? Eu fiz aqui volume final de 1 menos o volume final de 2. Você tem que fazer a subtração entre os dois volumes finais, apenas isso. Então, aqui, ó, volume final 1, V0 mais 6 vezes alfa vezes V0 vezes T0. E o volume 2, V0 mais 6 vezes V0 vezes alfa 2 vezes T0. Lembrando do sinalzinho de menos, que ele vai para todo o parênteses, né? Então, aqui fica V0 mais 6 vezes alfa 1 vezes V0 vezes T0, isso mantém. Agora, o menos, menos V0, mais com menos fica menos. Menos 6 vezes V0 vezes alfa 2 vezes T0. Esse V0 aqui, ó, corta com esse V0 aqui, que fica V0 menos V0 dá 0. E fica 6 vezes alfa 1 vezes V0 vezes T0 menos 6 vezes alfa 2 vezes V0 vezes T0. Perceba que 6, V0 e T0 estão nos dois termos, então a gente coloca como fator comum em evidência. E a variação do volume fica igual a 6 vezes V0 vezes T0, em evidência, né, fator comum em evidência. E entre parênteses, a gente tem alfa 1 menos alfa 2. Logo, se eu quero saber a diferença entre os coeficientes de dilatação linear, é só eu isolar alfa 1 menos alfa 2. Passa para cá dividindo, e a gente tem que alfa 1 menos alfa 2 é igual à variação do volume, né, ΔV ali, dividido para 6 vezes V0 vezes T0, e a gente tem a alternativa A como a correta.